Você já se sentiu completamente sozinho? Já passou noites em claro, orando, implorando por uma resposta, mas parecia que suas palavras batiam no teto e voltavam? Você já se perguntou por que às vezes parece que Deus está em silêncio? Aquela sensação de que suas orações sobem, mas as respostas não descem? Hoje vamos conversar sobre algo que todo cristão já experimentou: o silêncio de Deus como um processo de tratamento em nossas vidas. Se você está passando por isso agora, quero que saiba, você não está sozinho. Hoje vamos falar sobre algo que machuca profundamente nosso coração. Aquele momento em que parece que Deus está em silêncio, principalmente quando mais precisamos dele. Sabe aquela sensação de que o mundo está desabando? O emprego que você perdeu, o diagnóstico que você não esperava, aquele relacionamento que acabou e parece que tudo que faz não dá certo. E no meio de tudo isso, você clama, você ora, você implora por uma palavra, um sinal, qualquer coisa. Mas o céu parece de bronze. Meus amigos, já passei por isso. E posso te dizer, o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. É difícil entender isso no momento da dor, eu sei. Mas assim como um pai que às vezes se cala para que seu filho aprenda a andar sozinho, Deus tem propósitos maiores no seu silêncio. Sabe, muitos de nós nos aproximamos de Deus como se ele fosse um tipo de gênio da lâmpada, somente pelo interesse das bênçãos, sempre esperando que ele realize nossos desejos e resolva nossos problemas. Mas será que é assim que um relacionamento verdadeiro com Deus funciona? Imagine só, você tem um amigo que só te procura quando precisa de algo. Como você se sentiria? É exatamente isso que fazemos quando buscamos a Deus apenas pelos milagres que Ele pode realizar. O Senhor quer muito mais do que ser nosso resolvedor de problemas. Ele quer ser o Senhor das nossas vidas. E é aí que entra o silêncio. Às vezes, Deus permite momentos de aparente distância para provar nossa fé. É como um pai que observa o filho aprendendo a andar. Mesmo que a criança tropece, o pai está ali, atento, pronto para agir se necessário. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que enfrentaram momentos assim, e hoje vamos mergulhar em algumas delas para entender melhor esse mistério do silêncio divino. Vamos começar com o rei Saul. Imagina só, ele era o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus, mas acabou se desviando do caminho. Em 1 Samuel 28:6, encontramos um momento crucial onde Saul busca desesperadamente uma resposta de Deus. Ele tenta de tudo, sonhos, profetas, até o Urim, que era como um GPS espiritual da época. Mas nada. Silêncio total. Por quê? Porque Saul havia rejeitado a voz de Deus primeiro. É como aquele amigo que você ignora por meses e depois fica chateado quando ele não responde sua mensagem, sabe? Mas nem todo silêncio é castigo, e a história do rei Davi nos mostra isso. Depois do seu pecado com Batseba, Davi jejuou e orou intensamente pela vida de seu filho. Durante 7 dias, ele implorou a Deus, mas a resposta não veio como ele queria. Esse silêncio não era rejeição, era um processo de aprendizado sobre arrependimento genuíno e sobre aceitar a soberania de Deus. E tem o profeta Habacuque. Nossa, como esse cara entendia de ansiedade espiritual. Ele literalmente gritou para Deus: "Até quando, Senhor, clamarei e não me ouvirás?" Parece até status de WhatsApp de tão atual, não é? Veja o exemplo de José na Bíblia. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, preso injustamente, esquecido na prisão. Durante anos, deve ter parecido que Deus estava em silêncio. Mas esse silêncio estava preparando José para se tornar governador do Egito e salvar milhares de vidas. Agora, se tem alguém que conheceu o silêncio de Deus como ninguém, esse alguém foi Jó. Meus amigos, esse homem perdeu literalmente tudo: família, riqueza, saúde, tudo. E durante um bom tempo, só o que ele ouvia era nada. Mas essa história tem uma reviravolta incrível.
Deus não só quebrou o silêncio, como restaurou tudo em dobro. Sabe o que todas essas histórias nos ensinam? Que o silêncio de Deus nem sempre significa abandono. Às vezes é um período de ensino, outras vezes é um tratamento espiritual. E em alguns momentos é simplesmente Deus dizendo: espere um pouco. Mas esse silêncio estava moldando um testemunho que inspiraria milhões de pessoas por milênios. Quando Deus parece silencioso, Ele está trabalhando nos bastidores. É como um artista que se concentra profundamente enquanto cria sua obra-prima. O silêncio não é abandono, é preparo. Talvez você esteja se perguntando: mas até quando? Quanto tempo mais vou ter que esperar? Entendo sua angústia, mas permita-me compartilhar algo que aprendi. O timing de Deus é perfeito. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. Durante esses momentos de aparente silêncio, Deus está fortalecendo sua fé, desenvolvendo seu caráter, preparando algo maior do que você imagina, te ensinando a confiar, não no que você vê, mas no que Ele prometeu. Lembre-se, mesmo quando Jesus estava na cruz, clamando: meu Deus, por que me abandonaste? O silêncio de Deus não é descuido, mas parte do processo de preparar algo maior. O aparente silêncio do Pai estava prestes a se transformar na maior vitória da história. A salvação da humanidade para todos aqueles que creem nele e no seu sacrifício. É como quando nossos pais ficavam em silêncio depois de fazermos algo errado. Aquele silêncio falava mais que 1000 palavras, não é mesmo? Ou quando um professor faz uma pergunta e espera, em silêncio, que o aluno chegue à resposta por conta própria. Se você está passando por um momento de silêncio divino agora, lembre-se, você não está sozinho. Grandes homens e mulheres de Deus passaram pelo mesmo, e isso não diminuiu em nada o amor de Deus por eles. Continue esperando. O silêncio não vai durar para sempre. Deus está mais perto do que você imagina. Ele vê suas lágrimas, ouve seus clamores, conhece sua dor. E no momento certo e perfeito, Ele vai transformar seu vale de lágrimas em vale de bênçãos. Você já reparou como é fácil adorar a Deus quando tudo está dando certo? Quando o emprego está garantido, a saúde está boa, o relacionamento está às 1000 maravilhas. Mas e quando vem o vale? Quando os problemas parecem maiores que nossa fé? É no silêncio que nossa verdadeira fidelidade é revelada. Quando continuamos adorando mesmo sem ver resultados, quando persistimos em confiar mesmo sem entender o processo, mostramos que amamos a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele nos dá. Pense no ouro por um momento. Para se tornar puro e valioso, ele precisa passar pelo fogo. O calor intenso remove as impurezas, deixando apenas o que é precioso. Da mesma forma, o silêncio de Deus age em nossas vidas como um processo de refinamento. Durante esses momentos, somos forçados a olhar para dentro. Começamos a questionar nossas motivações, nossos valores, nossa fé. É desconfortável? Sim. É necessário? Absolutamente. O silêncio nos ensina a depender de Deus além das emoções. Quando não sentimos sua presença, aprendemos a confiar em sua palavra. Quando não vemos sua mão agindo, aprendemos a confiar em seu coração. É como uma árvore que precisa enfrentar ventos fortes para desenvolver raízes profundas. Se tivesse sempre proteção, suas raízes seriam superficiais e ela não sobreviveria às grandes tempestades. Talvez você esteja passando por um momento assim agora. Talvez suas orações pareçam bater no teto e voltar. Quero te encorajar. O silêncio não é abandono, é tratamento. É Deus trabalhando em áreas que precisamos amadurecer. Lembre-se, os maiores personagens bíblicos passaram por períodos de silêncio. Abraão esperou 25 anos pela promessa. José passou anos na prisão antes de ver seu propósito cumprido. Davi fugiu pelo deserto antes de se tornar rei.
O silêncio de Deus não é punição, é preparação. Não é ausência, é presença em uma dimensão mais profunda. É Ele te levando a um novo nível de maturidade espiritual. Se você está nesse processo hoje, permaneça firme. Continue buscando, continue adorando, continue confiando. O silêncio vai passar, mas o que você aprender nele vai ficar para sempre. Siga esse passo a passo que irá te ajudar a superar esta fase. Não desista de orar, mesmo quando parece não ter resposta. 1 Tessalonicenses 5,17. Busque fidelidade. Sirva, adore e permaneça, mesmo sem sinais visíveis. Leia a palavra. Muitas vezes, a resposta de Deus já está escrita. Confie no tempo de Deus. Tudo fez Deus formoso em seu tempo. Eclesiastes 3,11. Aprenda a descansar. O silêncio também é um convite para confiar, não para desesperar. Se hoje você sente que Deus está em silêncio, lembre-se, não é abandono, é cuidado. Ele não deixou de te amar, nem de te ouvir. Muitas vezes o silêncio é um convite para confiar mais, amadurecer e ser moldado. Talvez você esteja vivendo como Saul, precisando se arrepender. Ou talvez como Davi, enfrentando uma perda que Deus não impediu. Ou até como Jó, sem entender nada. Em todos os casos, o silêncio de Deus não é o fim da história. Ele continua sendo fiel e presente. Hoje, escolha confiar em Deus não só pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Aprenda a descansar. O silêncio também é um convite para confiar, não para desesperar. Antes de encerrar, quero te convidar a compartilhar sua experiência nos comentários. Como você tem lidado com os momentos de silêncio de Deus? E se esse conteúdo tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais reflexões como essa. Lembre-se, às vezes, o silêncio não é a ausência da resposta, é a própria resposta. Se essa mensagem falou ao seu coração, se inscreva no canal, arrependei-vos, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e ative o sininho para receber as próximas mensagens. Que Deus te abençoe.